sejam muito bem-vindos aqui ao tal canal. Este é o primeiro vídeo do mês e, como já vem sendo hábito de algum tempo a esta parte, o primeiro vídeo do mês é sempre dedicado a um doce regional português. Só que desta vez não estamos apenas a fazer o primeiro vídeo do mês, mas também o primeiro vídeo do ano. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que acabamos agora mesmo de sair de uma época de festividades do Natal, do Ano Novo, e se calhar estamos todos a precisar, assim, de alguma desintoxicação, assim, daqueles doces mais, entre aspas, pesados. Portanto, eu hoje não vou fazer um daqueles nossos doces maravilhosos, carregadinhos de ovos e de amêndoas, nada disso. Eu vou fazer antes uma coisa que nos vai saber muito, mas mesmo muito bem nesta altura, que são uns bolinhos para acompanhar com um chá. Tão simples quanto isto. E o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma receita que me deu uma colega minha no outro dia, porque ela é desta terra, de onde são originários estes bolinhos, e então, em conversa com ela, ela falou-me que realmente tinha lá a receita e que ia trazer-me para eu poder fazer. E foi isso mesmo que eu decidi fazer hoje. Vamos fazer fogaças de Alcochete. Vamos aprender? Bora! Vamos então já ver os ingredientes que vamos usar para fazer as fogaças de Alcochete, mas antes disso eu quero falar-vos no forno, porque como estes bolinhos se fazem muito rapidamente, nós temos que tratar logo dessa questão. Então, aquilo que vamos fazer é aquecer logo o nosso forno nos 180 graus e preparar um tabuleiro forrado com uma folha de papel vegetal. Se preferirem também podem untar e polvilhar com farinha, mas isto convenhamos que é muito mais prático. Portanto, preparem o vosso tabuleiro com uma folha de papel vegetal, como disse, para depois pormos as nossas fogaças de Alcochete assim que elas estiverem moldadas. Portanto, isto é a primeira coisa a fazer e agora vamos então falar nos ingredientes. Eu tenho aqui meio quilo de farinha, é farinha sem fermento, tipo 55. Depois vamos também usar 375 gramas de açúcar amarelo, 75 ml de leite, 125 gramas de manteiga amolecida. Eu uso manteiga sem sal. Vocês, se quiserem, também podem usar margarina, mas eu evito sempre usar margarinas quando posso usar manteiga, portanto, isso é um pouco ao vosso critério. Portanto, esta é manteiga sem sal. Tenho aqui também a raspa de um limão e depois 2 colheres de sopa de canela em pó, ou então aproximadamente 15 gramas. E depois, por fim, vamos precisar de uma gema que havemos depois de misturar com uma colher de água para pincelar as nossas fogaças antes delas irem ao forno. Ora bem, eu vou fazer as fogaças na batedeira com gancho de amassar, mas não se deixem de mover se não tiverem uma batedeira com gancho de amassar, porque a única coisa que têm que fazer é amassar à mão até conseguirem ter uma mistura homogénea, está bem? Não é preciso ter uma batedeira assim profissional para fazer isto. É claro que facilita-nos o processo, portanto, se tiverem uma batedeira ou um robô de cozinha, tanto melhor usem, se não, não deixem de fazer e façam com as mãos à moda antiga, está bem? Então, aquilo que eu vou fazer é colocar aqui dentro da taça onde eu tenho a farinha, vou colocar o açúcar amarelo, a raspa de limão, a canela, e depois a manteiga amolecida. Ela está assim com esta consistência de pomada. Nós não queremos a manteiga completamente derretida e também não a queremos demasiado consistente, senão depois a massa não fica tão fácil de amassar. Passo a redondância. Pronto. Agora, aquilo que eu vou fazer é então colocá-la na minha batedeira e vou amassar e depois, aos poucos, eu vou adicionando o leite. O leite pode não ser completamente utilizado na íntegra, porque nós vamos colocando assim aos poucos até vermos que temos uma bola homogénea, porque depois, se deitarmos também leite demais, a massa é capaz de ficar demasiado mole e nós também não queremos isso, porque queremos uma massa que fique suficientemente consistente para moldar as nossas fogaças
mas não queremos que ela fique nem muito dura, nem muito mole, por isso temos que ir fazendo aqui o jogo com o nosso leite. Eu vou então amassar numa velocidade média-baixa e então vou deitar o leite aos poucos para nós vermos como é que está a consistência da massa. Vamos então amassar numa velocidade média-baixa e depois vamos, como disse, deitar o leite aos poucos até que a nossa massa esteja na consistência perfeita. Vamos por aqui e começar aqui a amassar. Então, o que é que aconteceu? Eu estive para aqui a falar nesta história toda do leite e agora aconteceu uma coisa muito gira. Afinal, eu vou precisar de mais, porque também pode dar-se o caso de nós precisarmos de mais leite do que aquele que eu disse ao início. Porque eu estou a fazer as fogaças aqui com uma temperatura ambiente que está mais para o frio e depois também a manteiga fica numa consistência mais rija, assim, mais rapidamente, e isso significa que podemos precisar de pôr um bocadinho mais de leite, porque se fosse verão, por exemplo, tenho a certeza que a massa não estava com esta consistência. Isto tem muito a ver com a temperatura, não é? Por isso é que nós também temos que fazer estas coisas um bocadinho com alguma sensibilidade. Então, aquilo que eu vou fazer é acrescentar mais leite aos poucos, até que a minha massa esteja em condições de ligar completamente. E pronto, é isto que nós queremos. Eu já tenho aqui a massa ligada e só para vocês saberem, eu usei mais 25 ml de leite, mais ou menos, para obter esta consistência. Está perfeita para nós moldarmos as nossas bolinhas. Ou seja, no fundo eu usei 1 decilitro de leite, foi isso. Nós começamos com 75 ml, mas depois, se não for suficiente, pomos mais um bocadinho, mas sempre com muito cuidado, aos poucos, que é para depois também não fazermos nenhuma asneira e depois vamos ter que acrescentar aqui farinha e aí sim a coisa depois não vai ficar tão boa. Então, eu coloquei aqui a massa no meu tapete de silicone, mas se vocês não tiverem um tapete de silicone, coloquem numa superfície enfarinhada, não ponham assim um excesso de farinha, porque nós não queremos acrescentar mais farinha aqui na massa, mas é só o suficiente para não pegar. A silicone tem esta vantagem, não pega, é maravilhoso e pronto. Basicamente agora só temos que fazer as nossas, ou por outra, moldar ou modelar, como quiserem, as nossas fogaças. E para isso vamos fazer bolinhas. Esta é uma massa pesada, estas bolinhas têm 50 gramas aproximadamente, ou seja, se quiserem fazer todas iguaizinhas, deem só o trabalho de pesar. Se não, façam assim uma primeira, só para verem mais ou menos o tamanho e depois comecem a fazer bolinhas idênticas. Vamos então fazer várias bolinhas, modelando assim as nossas fogaças. Esta ficou muito pequenina, portanto eu vou acrescentar aqui mais um bocadinho. Eu por acaso gosto imenso de pesar as coisas, que é para elas ficarem todas homogéneas e assim iguaizinhas ou idênticas o mais possível. Pronto, assim. E é só isto que temos que fazer e podemos ir logo colocando no nosso tabuleiro, que é o que eu vou fazer já de seguida. Eu estava só aqui a mostrar-vos como é que isto se faz, também não tem assim muito que saber, não é? E vamos então passar para o tabuleiro. Bom, agora vamos dar aqui o toque final antes das nossas fogaças irem para o forno, que é pincelá-las com a tal gema de que vos falei no início, misturada com uma colher de sopa de água, misturam bem, para ela ficar assim mais liquefeita. E vamos então pincelar todas as fogaças. Só para vos dizer que aqui no tabuleiro convém que elas fiquem assim com algum espaço, porque elas ainda vão alargar um bocadinho o forno, baixar. E também quero dizer-vos que o resto da massa vocês podem logo fazer as bolinhas e deixar logo preparadinhas para depois irem para o forno assim que estas saírem. Como vos falei há bocado, isto da temperatura ambiente é importante, portanto, se estiverem no verão,
se calhar convém guardarem logo as bolinhas feitas no frigorífico para elas não ficarem muito moles, está bem? Enquanto esperam que as outras saiam para entrarem então no forno. Eu hoje não vou fazer isso porque está frio. Vou então pincelar aqui as fogaças com esta mistura da gema com a água. Pronto, e agora aquilo que se faz nas fogaças de Alcochete é fazer-lhes uns golpes com uma faca. E há quem faça simplesmente uma cruz, ou então há quem lhes dê a forma de uma flor. E eu acho que ficam mais bonitas assim. Há quem lhes faça só assim uns golpezinhos à volta para ficar em forma de flor, mas vocês podem fazer melhor ainda, que é fazer um centro. Eu gosto de fazer isso, acho que ficam mais bonitas. Eu tenho aqui, isto é um daqueles bicos de pasteleiro, mas vocês podem usar qualquer coisa redondinha que tenham. É só para fazerem aqui um centro, para vos guiar. Fazerem assim aqui um centrinho, para depois fazerem os vossos golpinhos a partir daí. Pronto, e agora com uma faca fazem uns golpes a toda a volta, assim. Lá está, como se fosse uma flor. Vamos fazer aqui 3, 4 e 5. Fazemos assim 5 golpinhos em todas as fogaças. Se entretanto virem que a faca está a colar muito, podem passá-la por um pouco de farinha, só para ser mais fácil de vocês fazerem estes efeitos. E pronto, eu já fiz os cortes em todas elas e agora só temos que as pôr no forno. As fogaças demoram aproximadamente 12 minutos a cozer. Também não deixem muito mais tempo que isso, porque senão depois, apesar delas parecerem assim molinhas quando saírem do forno, depois elas vão ficar duras e não têm piada nenhuma. Portanto, 12 minutos eu diria que é o ideal a 180 graus. Vamos então pô-las no forno. Olhem lá para elas no forno. Estão ou não estão catitas? Estão sim, senhora! Agora que as fogaças já saíram do forno, passados os 12 minutos, vamos então pô-las aqui em cima de uma grade para arrefecerem. Mas o que é que acontece? Assim que elas saem, elas vão estar muito molinhas, tal como eu vos disse. Isto depois vai ficar com a consistência ideal, não se preocupem, mas tenham cuidado ao tirá-las, porque de facto elas vão estar assim bem molinhas e depois vocês podem parti-las sem querer. Então, assim, com a ajuda de uma espátula e devagarinho, vão pô-las aqui em cima da vossa grelha a arrefecer, até que elas ganhem a consistência ideal. As outras vão para o forno e depois ficam lá os mesmos 12 minutos e vão fazer exatamente o mesmo procedimento. Olhem, eu espero bem que vocês já tenham posto a vossa chaleira ao lume, porque as minhas fogaças já estão prontas para acompanhar o chá. E, ainda por cima, vocês vão adorar a consistência que estas fogaças têm por dentro, porque elas são uns bolinhos que, à partida, parecem assim secos, mas na verdade elas são bastante densas e muito úmidas por dentro, como se a massa estivesse assim mais crua. Só que não é nada disso, essa consistência é dada essencialmente pela quantidade de açúcar amarelo que usamos nesta receita, sendo que o açúcar amarelo é um açúcar que de facto é assim mais úmido e isso faz com que elas fiquem com uma consistência absolutamente espetacular. Só para vos dizer, para acabar, que com esta quantidade de massa nós fazemos à volta de 20 fogaças, mais uma menos uma, e basicamente é isto. Agora é só saboreá-las, espero que façam muitas e muitas fogaças. Entretanto, se ainda não o fizeram, aproveitem e subscrevam o canal, ativem as notificações para não perderem pitada daquilo que se vai passando por aqui. E eu, aqui da minha parte, espero por vocês no próximo vídeo. Muitos beijinhos e até lá!